Senhor presidente, mas o que me traz aqui na tribuna essa tarde é sobre uma representação que eu fiz à mesa diretora da Câmara Legislativa. Senhor presidente, eu acho que o nosso país, ele precisa de encarar promessa de campanha, promessa eleitoral, como algo que é sério, como algo realmente que precisa de ser cumprido. E aqui eu queria, inclusive, cumprimentar a Aspra, que se faz presente aqui na presença do Sansão, que é o vice-presidente da entidade. E nossa representação por descumprimento das responsabilidades é contra o governador na questão dos policiais militares. Senhor presidente, é inaceitável que a gente faça 13 promessas de campanha, que a gente as registre no cartório e que a gente não tenha nem 10% dessas promessas cumpridas, deputado Wasny, no terceiro ano de mandato. A gente entende isso, deputado Wasny, como algo realmente que fere um direito que é o voto. Porque será que essa grande maioria dos policiais militares que a gente sabe que apoiou o governador Agnello, essa coligação, teriam votado se não acreditasse que essas promessas seriam cumpridas? Então, a nossa forma de protestar, a minha forma como parlamentar, como representante não só do policial militar, mas do bombeiro também, é representar. E aí eu queria, senhor presidente, nessa tarde, falar em cima da lei, o que nós realmente fizemos, né? Tem 13 promessas de campanha, que eu queria citá-las rapidamente, porque é importante fazê-lo. A primeira promessa que era reestruturar o plano de carreira, senhor presidente, não aconteceu. A segunda promessa que era a terceirização das guardas dos quartéis, senhor presidente. Isso traria um efetivo de 20% de policiais na rua, que hoje fazem guarda de quartel, que vigia quartel, senhor presidente. A terceira é um plano de obras a curto e médio prazo para a construção de novos quartéis. Nós temos um quartel que foi iniciado, que a obra está abandonada, denunciada pela Rede Globo, que tem 12 policiais que estão lá vigiando a obra abandonada, senhor presidente. É algo assim, que chega ao limite da nossa insanidade mesmo. Nós temos uma obra parada que tem 12 policiais militares que vigiam a obra parada. Uma outra promessa que era instituir o Código de Conduta Ética. Não aconteceu, senhor presidente. A continuação do programa habitacional para os policiais não só aconteceu, como teve um retrocesso, porque o Mangueiral, inicialmente, seria somente para policiais militares e bombeiros. Hoje, não. A política habitacional entende que aquele setor é para todos, mas não fizeram uma alternativa para o policial e para o bombeiro. E isso estava, sim, nas 13 promessas registradas e assinadas pelo governador Agnello. Instituir o auxílio transporte no contra-cheque. Não aconteceu. Instituir um programa para negociação de dívida do policial com juros mais acessíveis. Não aconteceu. Nova lei para vencimentos para a Polícia Militar, que estabelece igualdade de valores dos auxílios fardamento, natalidade, invalidez e funeral. Os vencimentos continuam desatualizados, não aconteceu. Adicional de tempo de serviço anual, proposta não implantada, não aconteceu. Antecipação das parcelas do risco de vida, não houve antecipação, continua sendo pago da forma parcelada. Reajuste salarial, isso a gente sabe, inclusive teve as operações tartaruga, que estão acontecendo por conta dessas promessas. Aumento das cotas e valores da GSV. Aqui, senhor presidente, a GSV, que é a gratificação do serviço voluntário, eles tinham 4 no mês, agora eles podem ter 6, mas é metade da promessa cumprida, porque os valores não foram atualizados. Senhor presidente, nessa citação aqui nossa, rápida e breve, das 13 promessas de campanha, a gente entende que tem algumas coisas aqui que o governo tem condição de fazer. É muita irresponsabilidade um gestor público ir para a rua, prometer e não cumprir, e a gente ficar calado aqui nessa casa. E as pessoas podem perguntar assim, mas deputada, pedir impeachment de governador é o que eu posso fazer, porque a legislação fala que isso é um crime político, é um crime eleitoral, e é essa casa aqui do povo que tem que defender e que sirva de modelo para os próximos que forem para a rua, para não prometer para funcionário público que não pode cumprir. Isso não pode ficar impunemente, senhor presidente. E não só desse governo, eu acho que todos os governos que passaram, deputada Arlete, que prometeram, tem que cumprir sim. E nós, parlamentares, temos que cobrar, que é essa a nossa função. E aí eu só queria, senhor presidente, dar o argumento jurídico para que as pessoas entendam em cima do que foi feita a nossa representação. A lei, senhor presidente, 1079,
é uma lei antiga, de 1950, no artigo 74, o artigo 7º, ela fala justamente isso, senhor presidente, que eu quero ler. O artigo 74, crimes de responsabilidade dos governadores de Estado, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E o artigo 7º, senhor presidente, fala de crime de corrupção eleitoral. E é isso que a gente entende. Há, sim, um descumprimento. E aí, deputada Arlete, a gente faz um pedido aqui. Que a gente sabe que essa casa aqui é uma casa política. E que o nosso ato é um ato político. Para que o governo venha com uma proposta. Eu tenho 1 ano e meio de governo. Eu vou fazer isso esse mês, no mês que vem aquilo, no próximo mês aquilo, para que isso seja encarado com seriedade. Ou será que o governador Agnello vai para a campanha de 2014 fazendo novamente as 13 promessas? Isso não existe. Isso não existe. Então, a gente tem que entender que isso precisa de ser tratado com seriedade. Eu quero parabenizar a Aspra aqui pelo trabalho que tem sido feito, porque não é fácil, deputado Joey, para esses servidores que vêm da carreira militar, que têm um código de conduta próprio, que são muitas vezes penalizados pela polícia, né, pela uma jurisdição diferente, e que muitas vezes eles não podem fazer greve, e a gente entende por conta da segurança, mas que vem aqui dar um grito de socorro. E quando eles procuraram o nosso gabinete, eu falei, eu não tenho dificuldade de fazer a defesa, porque eu acho que é justa. E eu acho que essa casa tem que se posicionar e temos que cobrar. Não interessa se é base, se é oposição, se é governo. O governador tem que encaminhar para cá uma proposta de cumprimento das promessas, qualquer que seja. Entendeu? Assim, que seja 50%, que seja 50%, que seja uma delas, 2, 3, 4, mas a gente entende que se faz necessário. Até porque, deputado Joey, em qualquer país sério que tivesse um documento desse registrado em cartório, deputado Joey, e assinado, já teria dado, pelo menos, muito pano para a manga. O Congresso, independente de ser da base ou oposição, teria cobrado. E é isso que a gente faz aqui nessa tarde, com muito respeito, mas a gente faz uma postura de cobrança, realmente, para que não aconteça isso, não só com a Polícia Militar e os bombeiros, deputado Joey, mas que a época da eleição não seja um festival de promessas, aonde que trazem várias categorias do funcionalismo público, cidades, não, nós vamos fazer isso. Deputado Joey, eu perdi muito voto na minha eleição, eu falava isso para a deputada Arlete ali no corredor. Porque eu chegava em algumas casas e falava do que eu iria fazer, que era fiscalizar o orçamento, de fazer um trabalho sério, e tinha pessoas que falavam assim para mim, eu não vou votar em você não, porque o deputado fulano de tal veio aqui e prometeu que vai fazer o asfalto. Eu falava, essa promessa eu não posso fazer, porque eu não vou ser candidata a governadora. Porque você só pode prometer asfalto se você for o executivo, que para fazer, e se prometeu tem que cumprir. Então eu perdi muito voto, Sansão. Mas eu tenho orgulho de ter perdido esses votos, porque talvez o deputado que ganhou não conseguiu colocar o asfalto lá, que prometeu. E eu posso andar de cabeça erguida. E é isso que o gestor sério faz, promete e cumpre. Então nós estamos pedindo cumprimento das 13 promessas de campanha aqui. Muito obrigado.